Queridos amigos de Xinguara, estamos começando mais um programa Voz do Povo, o programa da família xinguarense. O nosso muito boa tarde a todos os nossos telespectadores que sempre nos dá a honra da sua audiência. Quero mandar um abraço todo especial ao pessoal da Rodoviária Central, que estão sempre conectados na nossa programação. O programa Voz do Povo, ele tem o objetivo de levar informação e conhecimento para toda a cidade de Xinguara e também da nossa região. E hoje, queridos, é um dia muito especial. É uma entrevista um pouquinho diferente, quero dizer que é uma entrevista diferenciada no sentido assim, porque nós vamos cuidar, principalmente ver como podemos cuidar da parte, uma das partes principais da nossa saúde, do nosso corpo humano, que é o nosso cérebro. É isso mesmo. Você pode estar perguntando, mas o que é isso? E aqui conosco, para essa entrevista, está o diretor-presidente, o Werley Raul. Seja muito bem-vindo ao programa Voz do Povo. É um prazer ter você aqui conosco, viu, Werley? Marcelo, eu agradeço o convite. E eu espero que hoje a gente entenda tudo sobre esse exercício para o cérebro. Olha aí, pessoal, vocês viram aí? Exercício para o cérebro. Olha que coisa show. E daqui um pouquinho mais eu vou falar para vocês aonde fica o Supera, aonde está localizado. Mas agora nós temos aqui várias perguntas. Mas antes de entrar nas perguntas, eu quero falar um pouquinho para vocês do Werley Raul. Que acontece? Qual é a formação dele? Ele é professor da SEDUC, coordenador da Escola Dom Pedro II, também é graduado em licenciatura em matemática pela UFPA, especialista em educação matemática e mestrando em ensino de ciências e matemática. Então é uma pessoa realmente capacitada, munida de informação para dar essas informações para os nossos queridos telespectadores. Nós vamos começando aqui, Werley, com a seguinte pergunta: o que é ginástica cerebral? Ok, é o seguinte, nós também podemos exercitar o nosso cérebro, né? Como é que a gente exercita? Estimulando o cérebro. Então, todos nós, Marcelo, temos 86 bilhões de neurônios. Qual é a diferença entre um cérebro e o outro? Qual é a diferença entre o meu cérebro e o seu? A diferença são as conexões neurais. Então vamos entender, quanto mais conexões neurais, que são as sinapses, a gente tem, melhor o processamento do nosso cérebro. Então o exercício para o cérebro vai fazer o quê? Vai estimular o aparecimento de novas conexões. E vai melhorar as conexões que já existem. Então, na verdade, exercitar o cérebro é aumentar a conexão e o processamento do cérebro. Olha, rapaz, que coisa. Olha, essa entrevista aqui já está sendo um show, viu? Olha, papel e caneta, nosso telespectador, o Supera, através do seu diretor-presidente, realmente com muitas informações, que está somente começando. E eu queria te perguntar o seguinte: o que é o Supera ginástica para o cérebro? Então, o Supera é um curso fundamentado na neurociência. E essa neurociência, ela trabalha várias ferramentas para estimular o cérebro. Então, no Supera, a gente trabalha dinâmicas, a gente trabalha o ábaco, trabalha atividades cognitivas, trabalha habilidades cognitivas e socioemocionais. Olha aí, e para que as pessoas possam entender um pouquinho mais, que eu vejo você realmente tendo uma linguagem técnica, você podia fazer com uma fala mais simples a questão dessa ginástica para o cérebro, Werley? Sim. Quando eu falo estimular a habilidade cognitiva, eu estou falando em relação ao quê? O raciocínio lógico. O que é o raciocínio lógico, Marcelo? Raciocínio lógico é o que faz a gente ter facilidade para entender a matemática, por exemplo. Então, quando a gente tem um raciocínio lógico mais rápido, melhor, a gente entende com mais facilidade o conteúdo, por exemplo. Então, uma das habilidades cognitivas é o raciocínio lógico. A gente tem outra habilidade cognitiva que é a concentração.
Você sabe que a concentração ela é importantíssima, né? A concentração para um aluno, por exemplo, na escola, a concentração numa sala de aula vai fazer com que ele entenda o conteúdo com mais facilidade. A concentração do aluno em casa vai fazer com que ele tenha hábito de estudo, que é importantíssimo para ele ter um aprendizado. A concentração na hora de fazer uma prova do Enem ou de um concurso, ela é fundamental para que ele não perca tempo nas questões. Então, a concentração é fundamental na habilidade cognitiva. A gente tem criatividade, por exemplo, a criatividade ela é importantíssima para pensar de forma diferente, pensar de forma inovadora, então faz parte também da habilidade cognitiva. A gente tem o visão espacial. Visão espacial, ela ajuda em localização, ela ajuda na leitura, numa leitura mais rápida. Então, por exemplo, um aluno, uma pessoa que tem uma leitura rápida, naturalmente ela tem uma visão espacial melhor, né? Olha aí, que informações preciosas, hein, Werley? Okay. Realmente, a gente vai entendendo o porquê de tantas pessoas, né, falando bem do Supera, falando a dimensão. Até um dia desse, até comentei com você, meu pai, né, assistiu uma aula sua, um determinado local aqui em Xinguara, e chegou em casa encantado, né, perguntando se ele queria fazer, já tem 74 anos, e perguntando para mim que era muito bom eu estar fazendo, como realmente, até comentei lá no Supera hoje, que já vou me inscrever para fazer realmente o Supera, que faz toda a diferença. Queridos, e nós vamos agora, o bate-papo está muito gostoso, não saia daí, vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho estamos de volta. Queridos telespectadores, estamos de volta com mais uma parte do programa Voz do Povo, com a entrevista aqui que realmente está me chamando muita atenção e abrindo realmente a minha mente no sentido de como nós podemos melhorar na questão de superação com o nosso cérebro. E está conosco o diretor-presidente, o Werley Raul, né, do Supera de Xinguara, e que vai aqui tem uma pergunta aqui muito importante, Werley, que fala o seguinte: e quantas habilidades socioemocional? Como é que funciona? No bloco anterior eu falei sobre as habilidades cognitivas. Tão importante quanto também a habilidade socioemocional. Então, a habilidade socioemocional, ela trabalha com o aluno sobre liderança, trabalha com o aluno sobre saber perder, saber ganhar, conviver em grupo, trabalha a autoestima. Então a gente trabalha também essa parte emocional. A gente sabe hoje que é muito importante o aluno que tem a habilidade socioemocional boa. Então a gente sabe que só a habilidade cognitiva não é suficiente. Ele tem que ter também a habilidade socioemocional. A gente conhece muita gente que sabe muito, tem muito conhecimento, mas que não sabe conviver em grupo, que não sabe conversar com as pessoas, não sabe ser líder. Então não adianta ter só o conhecimento cognitivo, ele tem que ter o conhecimento socioemocional. Werley, agora você bateu numa tecla, meu amigo, muito importante. Eu quero dizer para o nosso querido telespectador que tem muitas pessoas, Werley, que realmente é inteligente, tem um domínio, um QI elevado, mas ela, como você falou, ela não sabe viver em grupo, ela não tem aptidão de liderança, aí entra o Supera, na coordenação, não é isso, do cérebro? Com certeza. Olha aí, rapaz, isso é muito importante. E eu queria só te perguntar o seguinte: o que não é o Supera? O que não é Supera? Quando o aluno chega no Supera, ele faz a seguinte pergunta: o que é o Supera? Aqui é um curso de reforço escolar? Assim, então, não é um reforço escolar. Na verdade, o aluno no Supera, ele vai trabalhar todas as habilidades, né? Não é um curso de inglês, não é um curso de informática, ele é um curso que ele vai trabalhar o cérebro como um todo. Quando a gente exercita o cérebro e trabalha as habilidades cognitivas
e socioemocionais, esse aluno fica preparado para trabalhar qualquer conteúdo da escola, do currículo escolar. Ele está preparado para aprender qualquer língua estrangeira. Então, ele está preparado para ter qualquer conhecimento. Então, o Supera, ele é um suporte que vai ajudar o aluno a ter uma facilidade de estudo. Com o Supera, ele vai ler com maior facilidade, ele vai ter um raciocínio mais rápido, ele vai aprender a ter concentração. Então, na verdade, o Supera vai dar um suporte em toda a vida escolar, em todo o curso que o aluno decidir fazer. Olha, o que estou vendo aqui as informações do diretor-presidente, né, o Erley Raul, é que a pessoa que faz o curso do Supera, ele está apto para ter um bom rendimento dentro do Enem, dentro de um curso, de um curso de inglês, dentro do seu conhecimento curricular. Então ele vai ter uma desenvoltura bem maior tendo passado no curso do Supera, não é isso, Erley? Isso. Eu tenho um exemplo de uma aluna esse ano. O Supera de Xinguara está há 1 ano, fez 1 ano agora em abril. E a nossa aluna do Supera, que está desde o início do Supera, ela simplesmente passou em 5 universidades públicas, em arquitetura. Então, assim, o que ela nos passou, Erley, o que melhorou foi o meu raciocínio hoje é mais rápido. Ela já era uma aluna excelente, no entanto, com o Supera, o raciocínio dela melhorou ainda mais. E pela primeira vez, depois de 3 anos de Enem, ela conseguiu finalizar a prova. Por que ela conseguiu finalizar a prova? Porque, enfim, ela conseguiu se concentrar como deveria se concentrar numa prova. Então, são exemplos, nós temos nesse 1 ano de Supera Xinguara, vários exemplos de alunos que melhoraram significativamente a concentração e o raciocínio. Não, e foi muito bom você colocar, o seu Supera já está com resultado extraordinário. Uma aluna sua que começou há 1 ano, passou em 5 faculdades. Ou seja, gente, isso aí é o seguinte, é o cérebro sendo trabalhado de uma forma correta, não é isso, Erley? Correto. Nós temos exemplos também de terceira idade. Tem uma senhora de terceira idade que estuda com a gente. Ela gosta sempre de ler, ela inclusive é evangélica, e ela lê muito a Bíblia. Então, pela primeira vez, ela disse: Erlen, eu consigo ler uma vez e entender o que eu estou lendo. Era algo que eu não conseguia antes. Olha, o que é interessante, quando você falou da idade, a idade da pessoa, no caso aqui, quais são as idades, qual a primeira idade que a pessoa pode, de repente, começar a fazer um curso do Supera? Olha, no Supera de Xinguara nós temos alunos de 4 anos de idade. Olha, rapaz, e nós temos alunos de 80 anos. Então, quando você me pergunta qual é a idade, eu costumo dizer, são para todas as idades, né? Eu tenho exemplos de pais que foram no Supera conhecer a aula experimental e saíram de lá matriculados também. Olha, eu vim aqui no Supera para colocar o meu filho, e ele disse, não, mas eu também preciso. E a minha mãe também precisa. Então, assim, eu tenho exemplos no Supera de famílias que estão o filho, o neto, o pai, então são para todas as idades. Bom, o que eu pude entender, Erley, é que realmente o Supera, ele atende todas as idades, né? Desde a criança até a melhor idade. Eu estive vendo uma revista onde tem um cliente, um paciente com 101 anos de idade. Então é um negócio para toda a família, né? Com certeza, para toda a família. Olha aí, pessoal, e nós temos muita informação. Vamos para um rápido intervalo comercial. Não saia daí, daqui a pouquinho estamos de volta. Queridos amigos de Xinguara, estamos de volta com o último bloco de entrevista com o diretor-presidente, o Erley Raul, que nos dá a honra aqui da sua companhia. Está muito bacana o nosso bate-papo, Erley. Pena que já estamos no último bloco da entrevista. Né? Então nós temos uma pergunta aqui. Qual o maior diferencial do Supera? Então, o maior diferencial do Supera é que ele, primeiramente, é um curso inovador, né? Ele trabalha os 4 pilares da educação, aprender a conhecer. Então, o primeiro passo é o conhecimento, precisamos ter conhecimento.
Depois de termos o conhecimento, a gente precisa aprender a fazer. Ou seja, com o conhecimento, o que é que eu posso fazer? Isso é importante. Aprender a conviver. É importante a gente saber conviver em grupo, saber colocar nossas opiniões, ter autoconfiança, ter autocontrole, autoestima, saber lidar com o estresse. Então é importante a gente saber conviver e aprender a ser também. Então o Supera hoje trabalha esses 4 pilares. Pilares que deveriam ser trabalhados numa escola tradicional e a gente percebe que não é trabalhado, que não trabalha os 4 pilares. Então o Supera eu vejo que é o grande diferencial. Então o aluno do Supera, ele se torna independente, ele passa a estudar sozinho, ele aprende a se concentrar, a gente percebe que a leitura melhora. Então esse é o diferencial do Supera hoje. Não, o que eu pude perceber aqui no nosso bate-papo, que o QI do cérebro do cidadão que faz o Supera, ele tem uma elevação de detalhamento, principalmente no saber, ver se eu estou errado, ela é muito grande. Então, ou seja, eu vou te ser bem sincero, quero amanhã fazer a minha matrícula, já estive lá. Olha, eu quero dizer para o nosso telespectador que o Supera realmente me impressionou. Eu até brinquei lá, falei, o Supera superou as nossas expectativas, principalmente nessa metodologia de trabalhar essa parte que tem uma fala por aí, eu não sei se é mito, você me ajude como especialista da área, se fala muito que hoje nós não usamos nem 5% da capacidade que nós temos, o poder que nós temos com o cérebro, e pelos não recebidos lá desde a infância, foram bloqueando o nosso cérebro. É por isso que o Supera, com esse desenvolvimento, essa técnica de trabalho que o Supera tem, eu acho que vai desenvolvendo e melhorando essa capacidade de aprendizado, né? Na verdade, se fala que a gente não usa 10%. É um mito, a gente usa todo o cérebro. No entanto, a gente não usa o cérebro como um todo, a gente não estimula todas as habilidades que a gente tem. Olha que resposta boa. Hoje no Supera a gente tem uma ferramenta espetacular que é o ábaco. O ábaco, ele é um ábaco japonês chamado de Soroban. Você estava falando agora há pouco sobre QI. Para você ter uma ideia, o QI do japonês é mais de 100. O do brasileiro, em média, 87. Então, o japonês ele usa esse ábaco, que é o Soroban, até o 9º ano do ensino fundamental. Ou seja, as contas que ele desenvolve é sempre no ábaco, no Soroban. Enquanto o japonês usa o ábaco, o Soroban, a gente usa a calculadora. Isso é um problema muito sério, porque no Soroban a gente aprende a raciocinar. Então, com o Soroban, a gente percebe que o aluno melhora significativamente a concentração e o raciocínio. E você hoje, como especialista, dentro da sua formação acadêmica na área da matemática, você melhor do que ninguém para falar sobre como desenvolver essa matéria que é o bicho-papão de todo mundo, né? Vamos dizer assim. Verdade. Então, assim, eu sou formado há 23 anos, atuo na área como professor de matemática há 23 anos, então eu sei o tanto que o ábaco é uma ferramenta importante. Eu, como exemplo, professor, há 23 anos, quando fiz o curso para poder ministrar aula no Supera, eu percebi uma mudança significativa na minha concentração. Hoje eu sou uma pessoa muito mais concentrada porque eu desenvolvi o ábaco. Então, eu sei o tanto que é importante. Então, como professor de matemática, eu poderia dizer, eu não vou melhorar, eu não vou ter um raciocínio mais rápido. Mas eu percebo como exemplo próprio que eu melhorei muito a concentração e meu raciocínio hoje está muito melhor. Olha aí, que legal, né? Meu querido, infelizmente o nosso tempo chegando ao final, nós queremos que você agradecer pela sua presença aqui conosco, mais uma vez, muito obrigado, e as suas considerações finais. Marcelo, eu que agradeço o convite. Eu como professor há 23 anos, trabalho na rede estadual, na rede privada, na escola, então eu sei da importância do Supera. Antes de trazer o Supera para Xinguara, eu já sabia o tanto que iria fazer mudança na vida dos alunos.
Então, nesse 1 ano de Supera, quando eu vejo um aluno do Supera dizer que ele melhorou a concentração, que o raciocínio está mais rápido, que eu observo a melhor idade, dizendo que hoje consegue ler com mais facilidade, consegue ter uma melhora em relação à memória, né? Ou seja, a memória está muito melhor hoje. Então, para mim, isso é importantíssimo. Então, esse retorno do aluno, dizer que ele melhorou, para mim é o que mais vale. Olha aí, que interessante. Você pode fornecer o endereço do Supera, Werley? O Supera ele fica na rua Guajajaras, número 125, em frente à Vara do Trabalho, ali ao lado do Hotel dos Viajantes, assim, na Rua do Bampará. Então é um local bem localizado. Olha aí, pessoal, bem no coração da cidade. E nós vamos ficando por aqui. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta com o programa Voz do Povo, o programa da família xinguarense.